Hora da entrevista do dia aqui, viu? O assunto de hoje será as relações entre a saúde dos homens e mulheres, né, em seu local de trabalho, chamada medicina do trabalho, que tem o objetivo de prevenir doenças e acidentes neste ambiente, promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu estou ao lado da Solange Teixeira, que é sócia proprietária da MedSocial. Tudo bem, Solange? Seja bem-vinda ao nosso jornal. Obrigada tudo bem? pelo convite, tudo bem. Tudo bem, boa tarde para você. Solange, eu queria saber o seguinte, quais são os principais desafios enfrentados pelos médicos do trabalho na atual circunstância, na atualidade? Então, eu acredito que o maior desafio assim, dos médicos do trabalho em relação à medicina do trabalho é a conscientização mesmo das empresas e do próprio funcionário quanto à prevenção dos acidentes de trabalho, né? Porque meio complicado essa questão. Existe um preconceito ou existe o que falta de informação, as pessoas têm meio que, isso não vai acontecer, é isso que acontece? Eu acho que meio que banalizado, né? Exato, essa é a palavra. Outro dia eu estava vendo um prédio, um rapaz estava andando em cima do prédio sem os equipamentos de segurança ali que são necessários, né? Se ele tropeçasse em alguma coisa, ele cai lá embaixo. Então é um prejuízo para todo mundo, é um prejuízo para ele que perde a vida, para a família e para a empresa que fica com uma série de problemas ali em relação a essa prevenção mesmo, né? Do acidente do trabalho. E como é que vocês fazem para abordar, né, essas pessoas, empresas, os próprios funcionários, né? Como é que funciona essa abordagem quanto à empresa, né? O que eles usam para contribuir, né, para a prevenção de doenças ocupacionais, não apenas do acidente do trabalho, literalmente, sim, mas também de doenças ocupacionais. Então, no âmbito geral, a gente utiliza das visitas periódicas, e essas visitas a gente identifica todos os riscos nos quais os funcionários estão expostos. Então, através desse levantamento de risco que tem, a gente consegue elaborar os programas de saúde, PGR, PCMSO, LTCAT, e aí isso também serve para que a empresa tenha um parâmetro para ela conduzir alguma coisa de estratégias, né, de prevenção para a saúde do trabalhador, porque aí ela já sabe quais são os riscos que ela tem, né, naquela determinada função, e aí com isso ela tem essas ferramentas. Por exemplo, vou fazer um exemplo banal. Sim. Temos o trabalhador que trabalha, vamos lá, na construção civil, no caso você usou uma pessoa que estava em cima do prédio, executando algum serviço, e nós temos o caso aqui, por exemplo, da TV Cultura Litoral, que as pessoas estão dentro de uma redação, né, digitando, literalmente sentada. Qual tipo de orientação, por exemplo, você daria para o pessoal aqui da redação da TV Cultura, por exemplo? Por exemplo, aqui ele tem risco de choque, né? Risco elétrico. Então, o técnico de segurança, ele vem aqui e vai avaliar tudo. Ele tem o risco, por exemplo, o funcionário fica ali muito tempo exposto no computador. Então, ele tem um risco ali visual, né? Perfeito. Agora, quais são os exames médicos mais comuns realizados assim em avaliações ocupacionais? Então, normalmente é o exame clínico, que é um exame que ele faz uma avaliação geral da condição clínica do trabalhador. E aí existem os exames complementares, né? Que aí a nossa clínica oferece todos esses exames lá dentro, que é eletrocardiograma, eletroencefalograma, acuidade visual, uma espirometria. Então, assim, depende também da aplicação desses exames, depende desse levantamento dos riscos que a gente faz. Tem tudo isso. E aí, como a legislação brasileira aborda a medicina do trabalho? Como é que funciona isso? Hoje a legislação está bem incisiva nessa questão da medicina do trabalho, porque, assim, todas as empresas né, que tem um CNPJ, que tem um funcionário registrado, ela precisa estar em dia com as obrigações do E-Social. O E-Social. Né? Então, ela tem que ter um PGR, ela tem que ter um LTCAT, ela tem que ter um PCMSO, ela tem que mandar os funcionários fazerem os periódicos no vencimento, porque assim, e todas essas informações, a gente é obrigada, as empresas de medicina do trabalho é obrigada a fornecer para o governo, através de sistema que a gente tem, né? A gente fornece todas essas informações para o governo. Então é bom que as empresas fiquem ligadas e não possam As empresas têm que ficar ligadas, por quê? Porque isso gera multa, né? As empresas ficam sujeitas a receberem multas, e essas multas são multas pesadas, que variam de R$1.000 até R$32.000, né? Dependendo do que está acontecendo ali. Então, assim, é bom as empresas ficarem bem ligadas em relação a isso, sim. Atenção, você é empresário, viu? Agora, quais são os benefícios de uma abordagem proativa na saúde ocupacional?
Não, a gente acredita que uma abordagem proativa é assim, você traz com isso uma qualidade de vida para o teu funcionário, né? Porque a partir do momento que o funcionário ele percebe que ele está sendo assistido por aquela empresa, ele se sente importante ali dentro, né? Então ele trabalha melhor, ele responde melhor aquilo que a empresa precisa. Então, eu acredito que seja mais nesse âmbito mesmo, né? Agora, como promover a conscientização sobre segurança no trabalho entre os funcionários das empresas? Não, várias maneiras. As empresas elas podem utilizar de palestras, de treinamentos, onde ela vai mostrar os riscos que ela tem e como minimizar isso. É conscientização mesmo para o funcionário. Vocês auxiliam, por exemplo, o empresário? Como é que funciona? Sim, a gente tem equipe lá, equipe técnica que vai nas empresas, né, que ministram treinamentos, palestras, que fazem simulados, enfim, o que precisar, a gente está lá para poder auxiliar as empresas nessa questão. Solange, eu queria também saber quais são os principais indicadores de sucesso na área de medicina do trabalho numa empresa. Então, os indicadores de sucesso, o que acontece? O funcionário, a partir do momento que ele está sendo assistido, isso vai minimizar muito o absenteísmo ali dentro da empresa, né? O funcionário vai faltar cada vez menos, né? Por conta de acidente de trabalho também, isso vai minimizar muito os acidentes de trabalho, porque a partir do momento que você tem uma consciência da prevenção, né, você acaba se cuidando também. Então, esses são mais os indicadores. Maravilha. Solange, olhando para a câmera 1, por gentileza, o pessoal que quiser entrar em contato com vocês para saber um pouco mais sobre o trabalho exercido pelo Med Social, por favor, divulgue aí os telefones, endereço, WhatsApp, enfim, fica à vontade. A Med Social fica ali, né, na Avenida Ana Costa, 25, no primeiro e segundo andar, fica no prédio do Sindicato do Comércio Varejista de Santos. E a gente tem uma unidade também em Cubatão, que fica na Avenida Joaquim Miguel Couto, 119. E os telefones, pode ser até no meu WhatsApp mesmo, né? É o 1399-788-9661. As nossas redes sociais é insta.medsocial.com.br. Maravilha. Solange Teixeira, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, esclarecendo esse tema tão importante para o dia a dia do trabalhador, da trabalhadora e também do empresário. Obrigado, viu? Muito obrigada. Maravilha, obrigado.